pouquinho, mas eu finalmente vim aqui falar pra vocês o que eu achei da segunda temporada de The Leftovers. Eu já falei um pouco sobre a série, no caso, as noções introdutórias ali no primeiro vídeo do canal. Eu falei sobre quantas temporadas tem, falei quem escreveu, quem dirige, onde está disponível para assistir, quando que ela começou e quando que ela terminou, e outras informações aí mais gerais sobre os personagens. Então agora, nesse segundo vídeo sobre a segunda temporada, eu vou focar mais no desenvolvimento desse novo momento dessa história. Bom, primeiro eu tenho que dizer que nessa segunda temporada foi muito difícil para mim conseguir manter o ritmo que eu já tava na primeira, principalmente porque eu tive um impacto muito forte, já que a série muda completamente na segunda temporada. Desde a abertura, a música tema, surgem novos personagens, surge um novo tipo de história, inclusive uma construção um pouco mais linear do que da primeira temporada, e isso foi mudando um pouco a minha relação com a série, principalmente nos primeiros episódios. A gente sai de Mapleton e vai pra Jordan, então a gente muda completamente o cenário de Nova York pro Texas. Muda também as intenções dos personagens, então o final da primeira temporada muda assim, dá um 180 na história e a gente simplesmente fica de cara com uma nova dinâmica. E essa nova dinâmica é tanto a dinâmica familiar agora dos Garvey, né, que muda completamente com a adoção de uma criança, então entra uma nova vida dentro daquele espaço, e também porque muda a dinâmica deles com o lugar, já que eles estão em um lugar inteiramente novo, do qual a gente, enquanto espectador, não sabe nada sobre. Então a função da segunda temporada se divide em apresentar um lugar novo, apresentar um propósito novo, apresentar novas intenções, reinserir a gente dentro do núcleo dos Garvey e também introduzir essa nova família, que é a família dos Murphy, que tem a atuação maravilhosa da Regina King enquanto Erica. O começo da segunda temporada, na verdade, com uma referência bastante clara ao filme 2001, Odisseia no Espaço, e também uma referência bíblica, né, que vem dali, que vem muitos trechos também de The Leftovers, traz pra gente a ideia do que vai ser essa segunda temporada inteira, que é sobre o renascimento. É sobre o nascimento e sobre o renascimento também. Ao longo da segunda temporada, absolutamente todos os personagens passam por eventos que vão significar uma verdadeira virada de chave, que vai mudar a perspectiva deles sobre algo. Esses eventos, eles são catalisadores de uma nova mudança de vida. Então, muitos desses personagens que a gente estava acostumado a ver de uma forma na primeira temporada acabam se transformando completamente a partir da segunda. Um desses casos que eu falo ali no primeiro vídeo é sobre o Tom Garvey. Eu falava muito sobre qual era a necessidade dele na série, e a segunda temporada veio para me mostrar qual é a função dele dentro da série. Outra personagem que me surpreendeu muito com essa virada de chave, que tem um episódio inteiro dedicado a ela, é a personagem da Meg, que sinceramente me apavorou com os seus olhos durante boa parte da segunda temporada, e foi uma personagem assim que eu me surpreendi por ter criado uma certa ligação com ela. A Laura Garvey também vai mudou muito a minha relação com ela a partir do momento em que ela se revelou enquanto pessoa mesmo, e não como uma parte desse grupo, né? Ela também revelou a sua individualidade nessa segunda temporada, e isso foi muito interessante, ver o que ela pensava, como é que ela passou a lidar com isso, é muito bacana. A personagem que se torna essencial também, muito maravilhosa, é a personagem da Erica Murphy, da Regina King, que eu citei agora no começo, e ela tem uma cena muito importante, uma cena chave também a ver com essa ideia do renascimento trazido na segunda temporada. Ela conta sobre um pássaro que ela coloca dentro de uma caixa de sapato, enterra e espera que um dia ela vá desenterrar o pássaro e ele esteja vivo. Isso se relaciona não só com a ideia de renascimento, mas com uma ideia de milagre daquela cidade de Jordan, das pessoas acreditarem que eles foram poupados pelo dia 14 de outubro. Que se demonstra lentamente que é uma farsa, né? Que não existe isso de ser poupado na realidade, e que existe muito mais uma divagação sobre o que seria ser poupado. Será mesmo que essas pessoas que estão ali foram poupadas, ou será que elas estão vivendo uma espécie de purgatório? A segunda temporada ela já vai dar alguns caminhos para algumas respostas, nunca dá a resposta em si, sempre dá caminhos para algumas respostas daquilo que já estava passando pela nossa cabeça desde a primeira temporada. Eu, por exemplo, durante toda a primeira temporada, pensei muito se esses personagens estavam só sonhando que eles estavam inseridos naquela realidade. E aí a série, nessa segunda temporada, vai me trazer uma nova perspectiva sobre tudo isso e vai misturar justamente essa ideia de sonho, de inconsciente, subconsciente,
subconsciente e embaralhar tudo ali no que é o ápice, assim, da série pra mim, que é o 8º episódio. Assassino Internacional, International Assassin, pra mim, assim, é uma das maiores obras-primas da televisão. O personagem do Kevin Garvey, que é o nosso protagonista, vai ter esse momento, assim, de brilhar dentro da série, onde ele passa por um episódio inteiro que poderia funcionar facilmente como um spin-off em uma odisseia, assim, digamos, dentro do purgatório, que é bastante não convencional. Nesse episódio, o purgatório é retratado como se fosse um hotel e ele tem que escolher qual é o personagem que ele deve assumir. Nesse dia, ele assume o personagem do assassino e ele precisa matar alguém que tá ali vivendo na mente dele faz um tempo, né? Ele passa realmente por o que eu chamaria de uma odisseia grega pra tentar se livrar desse fantasma. E assim, é um episódio que ele passa uma série de emoções bem diferentes e tira muita inspiração das obras do David Lynch. Eu vi também uma pessoa lá no meu Twitter que comparou um pouco com Magnolia, e eu também acho que faz um pouco de sentido, principalmente quando a gente vai buscar essas analogias que estão muito presentes em The Leftovers em formas de símbolo. Então, The Leftovers funciona muito através dessas elipses. Ele vai fazendo esses movimentos circulares no roteiro, onde a gente sempre volta pro mesmo lugar, mas de uma forma diferente. Mais ou menos como é a vida, né? Eu falo da analogia do rio. Eu lembrei muito, enquanto eu tava assistindo The Leftovers, daquela frase do filósofo grego que diz que a gente nunca banha 2 vezes no mesmo rio, porque sempre o rio tá diferente e a gente também. Então, quando a série começa com isso, né, com esse banho naquele rio, com a imagem muito bucólica daquele início da humanidade, e depois o rio vai tomando uma outra forma até ele também secar, né? Ele muda completamente do que ele era no comecinho da série até o que ele foi pro final, me deu essa ideia de transformação, de renascimento, que é aquilo que a série realmente queria imprimir ao longo de todos esses episódios. Existe um aprofundamento muito melhor na sua própria ideia nessa 2ª temporada. Eu ainda acho que ela é muito cheia de altos e baixos, então ela tem momentos que são totalmente incríveis e tem momentos que já são um pouco menos incríveis, um pouco, assim, mais lentos, digamos assim, para poder as coisas desenrolarem. Mas, ao mesmo tempo, mostram pra gente tudo isso. Mostra pra gente a ideia de milagre, né? Principalmente com a personagem da Mary, que pra mim também foi uma virada de chave absurda. E também tem a questão da personagem da Evangeline, que muda completamente a personagem da Erica e do John. E a gente tem o avô ali também, a gente tem várias ideias de subtextos ali dentro das relações, das dinâmicas familiares da família dos Murphy. E isso pra mim também fica muito mais, dá um adicional muito mais interessante pra série quando a gente vai analisar também essas dinâmicas, como que elas funcionam nesse emaranhado de redes, porque aí é quando a gente percebe que os personagens são muito bem escritos e que todas as situações que aparecem pra gente tem um propósito. A direção da Mimi Leder, a escrita ali do Lindelof, principalmente, é muito maravilhosa. Eu não tenho mesmo o que reclamar dessa 2ª temporada de The Leftovers. Eu acho que, assim, o que mais pegou pra mim mesmo foi a densidade de informações dos episódios. Então, eu acho que, assim, é uma série que é muito difícil você manter um ritmo muito acelerado. Eu acho que a 1ª temporada eu mantive um ritmo mais acelerado, porque foi o momento ali que eu conheci a série, então eu tava meio que nessa euforia de maratona. Nessa 2ª, com essa mudança, eu já pisei o pé no freio pra poder conseguir entender melhor e absorver cada episódio. É complicado falar sobre The Leftovers porque é uma série que, por ser muito densa, eu acredito que toda vez que a gente assiste ela de novo, eu tenho certeza que eu vou reassistir muito em breve, eu vou notar coisas diferentes, eu vou notar nuances diferentes, eu vou notar informações diferentes que eu posso não ter captado da primeira vez, inclusive uma série de referências que a Mimi Leder usa. Então, assim, é uma série que continua me pegando muito por esse lado mais espiritualizado dela e filosófico. Eu acho que ela tem um pezinho ali muito forte, um pezinho não, ela tem um pé inteiro dentro das ideias mais existencialistas possíveis. Então, é uma série que pensa muito sobre a razão da existência e que também é muito niilista, né, dentro disso, porque fala muito sobre não ter sentido, sobre as coisas não terem sentido, sobre a gente buscar muito o sentido
sentido e a gente nunca encontrar ele. E mais do que nunca, essa segunda temporada fechou na minha cabeça esse tipo de conclusão. Eu parei de interpretar, né, de tentar procurar respostas. Na primeira temporada eu já tinha parado de fazer isso porque eu já estava completamente perdida. Na segunda eu já comecei a entender melhor por que essas coisas não têm respostas e por que os caminhos, os diferentes caminhos que a série apresenta são muito mais interessantes do que tentar entender o sentido de tudo ali. Então, os eventos que acontecem na vida de cada personagem, essas mudanças, essas interações, essas minhas novas percepções sobre eles, foi muito mais enriquecedor pra mim do que ficar tentando dar sentido a absolutamente tudo que acontecia ali. As simbologias são muito interessantes, então dá pra gente divagar muito sobre elas. Eu divaguei muito sobre principalmente o pássaro e sobre o rio, mas existe muita coisa que a gente pode pensar e avaliar inteiro, um vídeo inteiro só sobre International Assassin. A trilha sonora com Where's My Mind, né, traduz isso muito bem. E a abertura que muda de música pra Let the Mystery Be foi, assim, o meu lema durante toda a segunda temporada. Deixa o mistério acontecer e bota na mão da galera aí, que eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Então, termina a segunda temporada com muita euforia pra terceira temporada. Eu, assim, tava mais preocupada em gravar logo esse vídeo pra vocês, justamente porque eu não queria começar a terceira sem ter gravado o vídeo da segunda, pra não embaralhar aqui minha cabeça, que já fica muito embaralhada com essa série. E aí agora eu tô indo para a terceira e última temporada de The Leftovers, que é tida aí, como eu falei no primeiro vídeo, uma das melhores séries de todos os tempos. E eu tô aqui só pra ser uma testemunha dessa história que ela já fez. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e esperar que muito em breve vai sair o meu vídeo da terceira temporada.